Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto sobre o sistema endócrino. Na aula de sexta-feira eu parei aqui, tá? Na paratireoide, né? Falei para vocês aqui da tireoide, a função dela, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Falei aqui também da paratireoide, principal função dela o controle, né? A retirada do cálcio dos nossos ossos e passando esse cálcio, né? Para a nossa corrente sanguínea, tá? E lembre-se que o cálcio ele é fundamental, tá? Para o funcionamento da nossa musculatura e também para os nossos neurônios, tá? Então, na aula de hoje, nós iremos finalizar, tá? Este capítulo sobre o sistema endócrino. Lembrando para vocês, sexta-feira terá Zoom, tá? Nossa próxima aula será via Zoom. E onde irei também revisar com vocês e fazer a correção de algumas atividades da apostila e também da atividade do livro, tá? Sendo que eu vou passar mais algumas atividades para vocês sobre o sistema, tá? A gente precisa dar uma revisada, a gente precisa compreender melhor o sistema nervoso, sistema endócrino, sistema cardiovascular, tá? Que são os principais que vão cair na avaliação de vocês. O digestório, nem o excretor, nem o respiratório vão cair, ok? Então vamos lá, dar continuidade que é o nosso capítulo 8. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem no WhatsApp, beleza? Vamos lá. Tinha parado aqui na aula passada e vamos falar agora aqui, turma, nessa aula de hoje aqui sobre o feedback, né? Vocês já devem ter ouvido falar, eu preciso do feedback, ele não me deu o feedback lá, né? O papai tá no telefone conversando com o cara e o cara falou, eu faço um feedback depois. O que é esse feedback? O que é, né? O feedback, pessoal, nada mais é que no sistema endócrino do que a regulação, a informação, mandar o produtor do hormônio, mandar a informação para uma célula-alvo, mandar a informação para um órgão e esse órgão responder. Tá? E essa resposta pode ser negativa ou pode ser também de forma positiva. Tá? Então, o feedback é uma resposta que vai ter da glândula produtora de hormônio com a célula-alvo e o órgão aonde ela mandou aquele hormônio, tá? Então, é esse tipo que é o feedback, tá? Que é a regulação, né, do hormônio, tá? Regula o hormônio para obedecer o quê? Um equilíbrio dinâmico, tá, no nosso organismo, porque essa liberação desse hormônio ele não pode ser em excesso e também não pode ser de forma reduzida, né? Tem que ser de forma equilibrada, tá? Claro que às vezes, se for muito, o órgão, a célula alvo vai mandar a informação de volta, ó, tá bom, chega. Ou ela pode mandar, manda mais, eu quero mais, tá? Então, tem que ser de forma equilibrada, né? Que se estabelece por meio da retroalimentação ou feedback, ou seja, o mecanismo através, né, do qual o efeito controla a causa. Tá? Então, o feedback é efeito causa, causa efeito. Tá? Então, como eu falei para vocês, tá aqui, produz uma informação aí, tá produzindo, não quer, aí tá bom, já chegou, já produziu, ele vai mandar uma informação, chega. Ou então ele vai mandar a informação, quero mais, pode mandar neurônio já, pode mandar hormônio, vai ficar mandando hormônio, entendeu? Então esse é o mecanismo de feedback, tá? Você tem uma resposta. Se aquele hormônio lá naquela célula-alvo, naquele óvulo, ele surtiu efeito, tá? Então ele precisa dessa resposta, ele precisa desse retorno, tá? E graças à retroalimentação, o funcionamento é ajustado, né, às necessidades do nosso organismo e assim um hormônio não é produzido em quantidades excessivas, né? E também não existe, né, esse desperdício de energia, né? Então o nosso organismo ele produz, ele libera a quantidade exata, tá, de hormônio, tá, para o controlamento, para o ajuste do nosso funcionamento. Como eu falei para vocês, há dois tipos de feedback, o negativo e o positivo. Turma, como é que funciona aqui o negativo? O negativo, turma, ele vai... A principal função dele é aqui, inibir. Inibindo, a atividade secretora. Então, essa é a função aqui, do feedback negativo. Ele vai inibir. Porque vai falar, tá bom, não quero mais seu hormônio. Chega, já deu. Beleza? Já deu, parça. Não quero mais. Já tá aqui. Bom,
tá? Já funcionou, então para de mandar. Entendeu? Então é assim, ó, feedback negativo, um mecanismo que algum elemento produzido, né, pela ação de um hormônio atua sobre a própria glândula produtora de hormônio ou, né, lá daquela célula alvo, né, que ele vai falar, para, tá bom, chega de produzir. Então como é que acontece aqui, ó? Alteração do meio interno ou externo, né, pode ser dentro do organismo, aqui fora, vai estimular uma glândula a produzir o hormônio provoca efeito na célula-alvo, e esse efeito produz, né, um elemento, vai produzir uma reação. E esse elemento e essa reação, já deu, né, tá beleza, tá tranquilo aqui, já produziu aquilo que era para produzir. Ele manda a informação que, ó, inibindo, né, a glândula a produzir o hormônio, tá? Então ele vai fazer o quê? Ó? Com que a glândula não produza mais o hormônio. Porque o que aconteceu, turma? O efeito na célula-alvo já foi provocado. Então ele não quer mais, beleza. Para, não quero mais. Já deu esse hormônio aqui. Já tinha, já aconteceu o que tinha que acontecer. Tá? Então não precisa mais mandar o hormônio. Tá? Ela manda informação para ele parar. Mesma coisa aqui, ó. O aumento da glicose no sangue. Então você acabou de se alimentar. Você tomou uma coca com um sonho, uma bomba de açúcar, né? Comeu coca com sonho. Aí, o que vai acontecer? O seu estímulo, né, vai fazer com que haja, né, a produção de glicose lá onde? No seu pâncreas, né? Nas células endócrinas lá do pâncreas. E o pâncreas produz a insulina. A insulina provoca, né, o aumento do transporte da glicose para dentro da célula, para pegar esse açúcar, diminuir a sua quantidade e fazer a produção de energia, né? Aproveitar, que provoca a diminuição da concentração de glicose e a produção de energia. Ah, já deu, já consegui, beleza, já consegui esse açúcar, já consegui a energia necessária. Aí ele manda a informação, inibindo lá o pâncreas a parar de mandar produzir insulina. Aí para, não produz mais insulina. Isso é o feedback negativo, beleza? Deu para entender? Então ele vai inibir, tá, turma, a produção do hormônio, porque já atingiu, já produziu o efeito que era para produzir, tá? Naquela célula-alvo, naquele órgão, então já produziu. Já o feedback positivo, ele é o contrário, ele não inibe. Ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai estimular. O feedback, ele vai fazer com que haja estimulação. Manda mais, quero mais, precisa de mais, manda mais, quero mais, né? Então, ó, é um mecanismo que atua, né, que algum elemento mecanismo em que algum elemento produzido, né, pela ação de um hormônio atua sobre a própria glândula produtora do hormônio, né, estimulando sua atividade de secreção. Isso permite que o efeito desse hormônio, ó, se intensifique. Vai intensificar, quero mais, reforçando, né, aquele efeito, ó, inicial. Mesma coisa aqui, ó. Alteração no meio externo, meio interno, vai estimular uma glândula, né, a produzir o hormônio provoca o efeito na célula-alvo, né, que vai provocar ou produz um elemento, aquela função, e isso vai fazer o quê? Mandar informação para estimular mais. Eu quero mais, preciso de mais. Você está correndo lá, está liberando endorfina, dopamina, quero mais, tá bom, sensação prazerosa, essa sensação de relaxamento, manda mais, ele vai ficar retroalimentando, mandando a informação, tá? Porque você está querendo mais essa quantidade, seu organismo ainda precisa dessa informação, ainda precisa desse hormônio. O bebê estimula a parede do útero, que estimula o hipotálamo, a neurohipófise, produzir ocitocina, que provoca alterações nas células da parede do útero, que provoca as contrações na parede do útero, para o útero se dilatar e o bebê, ó, sair, né? Ter o parto normal. Então ele vai ficar produzindo ocitocina. Opa, não é suficiente. Por isso que às vezes agora, né, na medicina atual, há muito tempo atrás, né, na verdade, ele colocam, né, tá lá no soro, tem ocitocina, que é para acelerar. Porque lembra, não é de uma hora, vai lá. Porém que o trabalho de parto demora um pouco, né? 4, 5, agora se for cesárea é bem tranquilo, mas o trabalho de parto normal a mulher fica lá. Eu lembro que no meu primeiro filho, eu cheguei 6 horas da manhã no São Camilo e a minha esposa foi ter o meu filho 6h40. Ela ficou, ó, desde seu horário. Claro, né, que ficou no atendimento lá, mas 7h40 ela entrou. Mas ficou, ó,
Olha o tempo que ela ficou, de 7h40, quase 8 horas, até 6h30 para ter o nosso filho. Então demorou. E colocou, né? Ocitocina. Tava lá escrito lá no soro, né? Ocitocina e tal, e um outro lá que eu esqueci. Que é para provocar, né? Para ter o parto natural. E ela... Claro, né? Alguns a gente vai falar sobre isso, né? Mais pra frente. Quando nós estudamos sobre reprodução humana, a gente vai ver, né? Até debater um pouco sobre a questão, né? Do parto natural, do parto cesárea. Né? Normal é que seja normal, né? Muitas mulheres ficam com trauma, né? Aquela cicatriz não fica legal. Mas vamos voltar para cá. Então, ó, o feedback positivo ele estimula, tá? E o negativo inibe. Turma, as adrenais suprarrenais são as glândulas, né, que se localizam em cima do rim, bem gordurosa. Provavelmente não, se você não, dificilmente você, se você for um dia num laboratório de ciência, se você for numa faculdade, não é fato mais difícil você ir, mas geralmente quando essas faculdades particulares, né, que ela tem que fazer atrair alunos, geralmente elas fazem uma feira lá, elas mostram o curso. Por exemplo, na FAMA, né, que tem fisioterapia, biologia, né, tem enfermagem lá, e na FCEMA que tem enfermagem, biomedicina, parece que tem lá um rim, parece certinho, tem, se não me engano, parece que eu lembro, tem um rim, dá pra você verificar, bem pequenininho, parece um tecido, parece uma esponjinha amarela, sabe, em cima dos rins. Tá? E qual é a função dele? Produzir a adrenalina, né? Que vai fazer com que haja, né, o estímulo, você fique acelerado, né, você fique esperto. Você até coloquei um vídeo, né, na aula passada sobre adrenalina, né? Geralmente é em hora de estresse, né? Mas não é aquele estresse, eu tô com raiva, não. É que o seu corpo, né, o estresse que ele fala no seu corpo é para preparar o seu corpo para uma situação de fuga, tá? Seus batimentos cardíacos ficam mais rápidos, os seus vasos condutores se dilatam, né? Suas artérias, suas veias, para que o transporte de oxigênio e o açúcar sejam rápidos para produzir energia. Você, ó, prepara a sua musculatura também para você conseguir, ó, fugir. E o hormônio da adrenalina, ó, prepara o corpo para enfrentar, né, situações de perigo. Você vai ficar alerta, você vai ficar, né? Lembro que eu assisti um filme, né, Jason Statham, nem lembro, alguma coisa com adrenalina, que ele fica aplicando, ele tem problema no coração, aí ele fica todo o tempo, ele tem que ficar aplicando adrenalina, senão ele morre, né, ele fica toda hora o filme, até ele fazer um transplante de coração, porque o coração dele tá parando, aí ele precisa fazer, né, continuar batendo, ele fica aplicando adrenalina no corpo dele, né. Então, ó, eu lembro uma vez que eu tava assistindo Grey's Anatomy, né, assisti minha esposa, aí tinha lá o paciente, coloca adrenalina, né? Coloca adrenalina rápido, aumenta lá pra ele não morrer, vai lá, não tinha desfibrilador, né? Tu coloca adrenalina pra ver se ele volta a funcionar. Eu tava assistindo uma vez uma série também aí, mas na verdade vocês não assistem, na Narcos, né? E tinha lá na questão torturando o cara, e pra ele acordar, aplicava adrenalina nele, pra ele ficar acordado, e ele entregar, né, a ação dos policiais. Eles ficavam aplicando adrenalina no corpo dele, para manter ele acelerado, manter ele ativo, né? Em situação de perigo, a adrenalina vai acelerar os batimentos cardíacos, aumentar o açúcar no sangue, né? Por que aumenta o açúcar no sangue? Para esse açúcar ir para suas células, para a sua musculatura e fazer a produção de energia. E o pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista. Eu não coloquei, tá, turma? Porque na aula passada, lá naquele exercício, foi até poucas, 8 questões. Eu não coloquei nada sobre pâncreas, mas é o que mais cai sobre o sistema endócrino. Não cai, turma. Despenca. Muitas questões, tá? Sobre o pâncreas. Principalmente por causa do hormônio, né? Como é uma célula mista, ele produz, né, o glucagon e a insulina. A gente até viu lá, a gente até fez um exercício sobre ele no capítulo 4, né, se não me engano, lá, que era o sistema digestório. Tá? Então vamos ver aqui qual é essa função aqui do pâncreas, né, uma glândula mista que atua tanto no sistema digestório quanto, né, no sistema endócrino. Turma, o pâncreas, né, ele produz a insulina. E qual é a função dessa insulina? Ela ajuda, tá, o açúcar, a glicose que está no sangue, a quê, turminha? A entrar, ó, nas células. Essa é a função, turma, tá, da insulina. Fazer com que a glicose, tá, da nossa corrente sanguínea passe para nossas células para que seja produzido o que? Energia. Tá? Então tira esse açúcar da corrente sanguínea, coloca nas nossas células, na nossa musculatura,
para essa produção de energia. Então, ó, pâncreas, insulina no vaso sanguíneo, ele vai pegar o que? Ó, a glicose, o açúcar, né, ó, passar para as células, fazer esse armazenamento, né, ó. Pega a glicose, né, e passa para as células, armazena esse açúcar nas nossas células. Então, a insulina ele vai diminuir, ó, a quantidade de açúcar no nosso sistema, no nosso vaso sanguíneo, nas nossas artérias, tá? Então, lá, geralmente, lá quando você tiver hiperglicêmico, né, com a taxa de açúcar alta, aí você começa a produzir insulina para diminuir essa quantidade de açúcar e você produzir energia. Turma, o glucagon ele faz o contrário, né? O que o glucagon faz? O glucagon ele vai ser ativado, ó, quando a glicose estiver baixa no sangue. Opa, estou com hipoglicemia, estou com uma quantidade de glicose baixa na minha corrente sanguínea. O que vai acontecer agora? Eu preciso estimular para que haja o aumento, né, dessa glicose. Então, o que ele faz? Ele transforma o açúcar que foi armazenado no fígado, tá? Aquele açúcar que não foi aproveitado, que não foi jogado lá para as células, para o tecido, que vai ser armazenado no fígado, ele vai retirar em forma de glicose e a sua situação, ó, ela se normaliza. Então, o glucagon ele faz ao contrário. A insulina pega o açúcar da sua corrente sanguínea, manda para as células, manda para a sua musculatura e também deixa um pouco lá no seu fígado, porque uma hora você vai precisar de uma reserva. Lembre-se, você tem que ter sempre uma reserva. Aí o que acontece agora, Tom? Opa, diminuiu a quantidade de açúcar. O que vai acontecer? As células betas, né, elas inibem a produção de insulina. Agora, né, as células alfa vão fazer com que haja essa produção do glucagon. O glucagon, ó, retira do fígado o açúcar, mandando esse açúcar, ó, essa glicose, para a corrente sanguínea, tá? Então é assim que funciona, tá? O glucagon é a insulina. E aqui, turma, a diabetes, né? O que acontece? Turma, a diabetes, ela vai acontecer, ó, quando o pâncreas ele deixa, né, de produzir, ou a quantidade da insulina lá não é suficiente, tá? E o que acontece? Ela se acumula. Você fica com alto índice, tá, de açúcar no sangue. Ou então aconteceu lá por uma alimentação, você adquiriu, ou pode ser características hereditárias, né? Mas tem uma pesquisa que mostra, você pode colocar no Google, a primeira que vai aparecer lá para vocês é do G1, que fala, né, o aumento do caso de diabetes em crianças, né, da má alimentação, muito açúcar, né, falta de exercício físico, muita comida gordurosa, fazendo, né, com que haja essa deficiência. O pâncreas ele pode parar e falar, não consigo, tem muito açúcar, não consigo retirar. Aí ele, ó, para, F, não quero mais, chega, entendeu? E qual é um dos principais, ó, sintomas aqui da diabetes? Cansaço fácil, muita sede, tá? A pessoa vai ficar com muita sede, perde peso muito rápido, tá? Aumento do apetite, ela come, mas está magra. E a urina, turma, assim, quando ele fala na urina aumentada, como você vai ter muita sede, você vai mijar bastante, mas essa urina acaba vindo concentrada, ela não vem aquela urina transparente, ela vem mais concentrada. Eu lembro que o meu avô falava, pode até perguntar para os pais de vocês, meu avô falava assim, para ver se a pessoa está com diabetes, manda ela fazer xixi no chão. Se encher de formiga lá, é porque a quantidade de açúcar, né, ou ela está com diabetes, a quantidade de açúcar no organismo dela está muito alta. Né? Faz xixi ali, ó, perto no chão. Se aparecer muita formiga, você já sabe. Você está com uma alta quantidade de açúcar no seu organismo. Tá? E como é que ocorre, turma, a diabetes, né? Primeiro, o que vai acontecer aqui? Ó? Ao comermos, né, como eu falei para vocês anteriormente, há o estímulo do pâncreas de produzir insulina para diminuir, né, essa quantidade de açúcar no nosso metabolismo. Então, diminui, né, para o metabolismo de carboidrato, mesmo os carboidratos, né, são os açúcares, principalmente lá os polissacarídeos, para diminuir. E a insulina ajuda a carregar, né, o açúcar dos alimentos no sangue para dentro das células, onde ele será transformado em energia. Continuando aqui, né, no 3, quando uma pessoa engorda, as células de gordura se acumulam no abdômen e funcionam como máquinas de hormônios ruins, que saem dessa camada e se espalham pelo corpo, prejudicando a ação da insulina.
Nesse momento, o pâncreas percebe a dificuldade de carregar o açúcar para as células e produz mais insulina, até ficar sobrecarregado e eventualmente falhar. Não está dando mais, não estou conseguindo. É muito açúcar, então eu vou parar. Ou ele para de produzir, né, essa insulina e o seu organismo vai ficar com uma taxa alta, né, de açúcar. E essa sobrecarga também pode ocorrer quando ingerimos açúcar demais. Né? Na diabetes tipo 2, o que acontece? O mais comum é a falência do pâncreas. O pâncreas para, ele faliu. Já no tipo 1, o órgão, né, para de funcionar totalmente, porque ele não está mais dando conta. Tá? Diabetes 2, o pâncreas vai parar. E o diabetes 1, né, o pâncreas, muito açúcar, eu não estou conseguindo fazer essa passagem dele para nossas células. E o tipo 1, é uma doença autoimune, caracterizada pela destruição das células de insulina. Ainda não se sabe o certo porque os pacientes desenvolvem esse tipo de diabetes. Há indício de fatores genéticos, né, questões hereditárias envolvidas, mas também pode ser algo próprio no organismo, né, uma causa externa. É mais frequente em indivíduos com menos de 35 anos, principalmente na infância e adolescência, né, mas pode surgir em qualquer idade. A maioria das pessoas não controla, né, o índice glicêmico e corre o risco, né, de doenças cardiovasculares, falência dos rins, cegueira, amputações e até a morte. Né? Amputações porque não vai acontecer aquele processo de cicatrização, tá? Vai ter dificuldade. Teve um vizinho, faz tempo, né? Um avô de um colega meu, perto, ele morreu. Aí ele trabalhava com caldo de cana e ele deixou o aparelho cair no pé dele. Cortou, né? Como diz lá, o caboclo torou o dedo do pé dele. Aí não teve processo de cicatrização, teve vários problemas imunológicos também e veio a falecer. Tinha diabetes não controlável. Tipo 2, como é mais comum, né? E é mais grave da doença, né? Atinge 90% dos pacientes do mundo. É uma doença silenciosa e envolve até 30% da carga genética quando o parente de primeiro grau tem o problema. Né? Então pode fazer com que ocorra, né? Passando. Sinais de alerta: urina em excesso, ardência ou coceira ao fazer xixi e visão embaçada, né? Oh, meu Deus, por que tá embaçada, tá? E lembre-se aqui, turma, da diabetes tipo 1, sinais de alerta é fome, sede, urina em excesso, fraqueza, dificuldade para enxergar e perda de peso brusca, tá? Então esses são os casos da diabetes. E a glicose, como eu falei para vocês, né, é armazenada em forma de glicogênio, e esse glicogênio vai ser aproveitado, né, para produzir energia. Caso não seja aproveitado, ele vai ser voltado para a corrente sanguínea, né, retirado do fígado pelo glucagon, em forma de glicogênio, transformando ele em glicose. Okay? Então, a insulina pega a glicose, armazena ela em forma de glicogênio. O glucagon pega o glicogênio e coloca em forma de glicose. Ainda aqui, como já expliquei para vocês, né, a ação do glucagon e da insulina. Esse aqui eu já falei para vocês no anterior. Turma, e as gônadas, né, testículos e o ovário, tá? Essas gônadas, tá? A masculina e a feminina, né? O ovário feminino e o testículo masculino são responsáveis, pela produção dos hormônios sexuais. No homem, a testosterona, desenvolvimento muscular, né? Desenvolvimento corpóreo. E também pelo gameta, né? No homem produz espermatozoides, na mulher produz o óvulo, tá? Então essa é a função, né? Nossos testículos, né? Produção de hormônio, testosterona no homem, progesterona, estrógeno na mulher, e o gameta, né? Espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Turma, o ovário, né? A principal função dele produz a progesterona e o estrógeno, que são hormônios responsáveis pelo aparecimento de pelos no corpo, né? Desenvolvimento dos seios e também do início do ciclo menstrual, né? Na primeira menarca, né? Primeira menstruação da menina, que prepara o corpo para a gravidez, tá? Então essa é a função dos ovários, tá? Fazer com que haja a produção desses dois hormônios para o desenvolvimento corpóreo e também para a preparação para a gravidez. A progesterona aqui, turma, que vai ficar principalmente, tá? Carregada aqui, tá? Por essa gravidez, que é ela que sustenta lá o útero. Então, a endorfina, né? Produz o LH e o FSH. Lembre-se que o LH é o luteinizante e o FSH é o folículo estimulante. O FSH estimula o ovário a produzir o óvulo, o LH estimula esse ovário a liberar o óvulo. A progesterona e o estrógeno também vão trabalhar lá no ciclo menstrual, né? A progesterona mantém aquele útero intacto para receber aquele embrião, caso
tenha ocorrido, né, a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Caso não ocorra, esse óvulo vai ser degenerado e o útero vai começar a descamar a mulher no período menstrual. Tá? Nos homens, né, a testosterona é responsável pela transformação do corpo feminino, essa foto bem antiga aqui, né, do J.B., né, como o surgimento de pelos, engrossamento da voz e o aumento dos músculos. Né? Eu lembro de vocês aí, meninas, meu Deus do céu, teve alguns, né, que vieram aqui no plantão pedagógico na quinta-feira passada, e eu falei, misericórdia, né? Todo Pokémon evolui, cara. Olha como você tá aí, grandão, já tá maior que eu. Né? No sexto ano, professor, tio Felipe, oi professor, tudo bem com você? E agora, oi professor Felipe, como é que tá o senhor? Ei, né? Um vozeirão já. Tudo isso, tá, turma, é culpa da testosterona no seu desenvolvimento corpóreo, né? Tem algumas pessoas que vão utilizar, né, anabolizante, bomba, né, que contém testosterona para desenvolvimento do corpo, mas isso não é recomendável, não é saudável, tá? E aqui, ó, os anabolizantes são os hormônios artificiais parecido com a testosterona. Quando presente no nosso organismo, levam, né, ao crescimento da massa muscular em poucos meses, mas o seu consumo, né, é prejudicial ao organismo. Porque, ó, perda de cabelo, alteração craniana, muito surgimento de acne, deformação nas suas cartilagens, você pode ter um AVC, um problema vascular. Você vai ter aqui, ó, o aumento, né, dos mamilos, fica maior, se desenvolve, tá? Nas mulheres, vai desregular o ciclo menstrual, crescimento, né, tórax, alteração na voz, tá? Elas ficam mais grossas, né? Tinha aquela mulher lá do Pânico, lá, Nicole Ball, né? A voz dela antigamente era bem feminino, né? Depois da utilização, né, desses hormônios, né, desses esteroides, o que aconteceu? A voz dela ficou, oi, tudo bom? Igual a namorada, a mulher do Belo lá, a Graciane, né, Barbosa lá, a voz dela não, né? Tô falando que usa, né, mas você percebe que há uma alteração normal. Tô falando que usa, mas você percebe, né, que há uma alteração, né? Surgimento de mais pelos no homem, né, crescimento da massa muscular em alguns poucos meses, não tem mais rápido, geralmente o cara quer o crescimento bem rápido, ele não quer fazer o crescimento natural, então acaba utilizando, né, esses hormônios. A alteração no humor, né, do usuário. Meu Deus, desculpa, tá muito frio a sala. E estou gravando essa aula bem cedo, 7h30. Tá frio, tá chovendo ainda. Tá? Então é isso que acaba acontecendo, tá, turma? Finalizamos o nosso sistema endócrino, beleza? Qualquer dúvida, tá, turma? Vocês podem estar mandando mensagem no privado do WhatsApp. Não teremos atividade nesta aula, só na aula de sexta-feira que vem. E a aula de sexta-feira que vem será via Zoom. Irei revisar, irei corrigir algumas atividades com vocês. Beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem, tá? No privado do WhatsApp. Um grande abraço para vocês.